Salve Corinthians! Salve galera do Timão, alô fiel! Vamos para as últimas notícias do Coringão neste final de segunda-feira, rapaziada. Vamos lá com toda a novidade sobre a novela Memphis. Será que acabou? Fica até o final do vídeo que você vai saber. E chega representando com like. Não, primeiro, não é inscrito, né? Não é porque o canal é novo. Se inscreve aí, se inscreve, ativa o sininho para não perder uma notícia e agora representa com like. Vamos ver as notícias do Corinthians, vamos lá fiel, fortalece. Tem muito bom jogador. Nossa, muito, time bom. Muito bom. E tem assim, tem o Zé Lucas, mas tem um menino chamado Jesus, Jonathan Jesus. Zagueiro? Joga zagueiro. muito. Rapaz. E ele entrou numa fria no passado, uma gelada, parecia, e se saiu bem. Quer ver? Eu até olhei depois, eu falei assim... Corinthians. Contra o Corinthians ele tem 22 anos. Boa para ele, não vendeu. O Jonathan Jesus e o Zé Lucas, somando a idade dos dois ali na brincadeira, jogando, parecia que eles tinham 100 anos, 50 anos cada um. A tranquilidade, teve uma bola que esse Jonathan Jesus saiu jogando lá de trás e foi finalizado dentro da área. Um pouquinho, passou um pouquinho mais forte, né? Porque a bola quicou e saiu. Mas assim, tranquilo, esse Zé Lucas, Pascoal, o menino pega na bola, fazia assim, saía para um lado, bum, virava o jogo. Segundo jogo dele. Falei, nossa, meu Deus, e o time do Corinthians, como o vovozinho falou, linhas recuadas, né? Bem próximas, baixou o bloco, lá no último terço do campo defensivo e saindo no contra-ataque. Agora, eu queria só chamar a atenção para uma coisa que já venho falando há um bom tempo aqui. O Garro precisa definir qual é a posição que ele quer. Aliás, tem antes do gol da vitória do Cruzeiro, a gente tem até o lance na sequência, né, Marcão? O Garro teve a oportunidade de fazer 1-0. De fazer 2-1, né? 2-1. Ele aí, vai dominar ele claramente não teve força ali para seguir na jogada. Aí, ó. Mas só assim, ó, ele escorrega, né? Mas ele não tem força. Ó. E aí, a partir desse contra-ataque, sai o gol. Sempre pega a bola e toca. Nunca ele segura a bola, nunca ele pensa o jogo. Na posição que ele se encontra ali, ele precisa pensar o jogo. O time do Corinthians são jogadores leves lá na frente, com o Pedro Raul, que é o cara um pouco mais ele tenta ali ser o pivô, ele ajuda, ele corre, batalha. Mas se você não tiver um cara, o vovozinho sabe, atacante como era, se você não tiver um cara para segurar esse jogo, para pensar o jogo, a bola bate e volta, você não consegue segurar o tempo todo. O gol da vitória, só rapidinho, um breve parênteses, Zé, foi marcado pelo Wanderson, que nas 5 partidas anteriores sequer relacionado foi. Quer dizer, o Cruzeiro acaba ganhando mais um jogador para esse confronto de quarta-feira. Ele teve problemas, né? Físicos também. Tá voltando. É bom jogador, jogador de lado, velocidade. Agora, o jogo do Cruzeiro, do Corinthians é quinta-feira. O negócio é quinta-feira. O Diniz bota o time titular porque tem tempo. Tem espaço, né? Tem espaço. Eu acho que ele fez certo. Tá jogando em casa, tá com a fiel torcida. Né? Você vê, o Zé da Fiel foi lá e tudo. Então, assim... Vem que esse papinho que saiu depois do gol do Gustavo. Saiu nada. Mas, assim, eu acho que o Fernando Diniz fez, tá certo. Botou pra jogar. Mantém o ritmo. E tá jogando contra um time que é um dos favoritos também da Libertadores, o Cruzeiro, da Copa do Brasil. Sim. Cresceu no Brasileirão. O terceiro favorito da Libertadores e o segundo da Copa do Brasil. E o Cruzeiro, pro título, é mais complicado, mas se recuperou. Sim. G4, pensando de estar entre os 4 primeiros, tem todo o potencial. Eu achei um bom jogo, cara. Muito bom jogo. Um dos melhores jogos do campeonato. Foi bom, o time do Corinthians conseguiu jogar. O Corinthians jogou, cara. Sim. Combateu, disputou. É que pegou um time muito bom também. Você falou mesmo. O cara olhou pro banco, trouxe o Gerson. O Matheus Pereira. E o Matheus Pereira, cara... O Gerson, fisicamente bem, ele é jogador de seleção brasileira. Não, ele pegou do banco 2 jogadores que jogam em qualquer time no Brasil. Você acha que ele ainda vai ter gás para o próximo ciclo? O Gerson não é jogador veterano. Eu digo pela característica. O Gerson já deve estar com uns 28, 29 anos, né? Pesquisa. Jogador e meio. O que eu quero dizer é o seguinte: 29? Não é uma derrota que abala o Corinthians. 97. Não é uma derrota que abala o Corinthians. Está longe disso. E eu acho que... Desde que passe na quinta-feira. Perfeito, mas eu estou falando assim, pelo que eu enxerguei do jogo, eu acho que o Corinthians está forte,
Tá com um time, com os desfalques que tem, com os problemas que tem, tá com um time forte para classificar. Decide em casa, foi empate fora. Esse time que jogou ontem tem total condição. O time do Cruzeiro é melhor do que o do Rosário. O do Rosário. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Então, para mim, o Corinthians... O Rosário tem alguma coisa defensiva, tem pouca coisa ofensiva, né? Porque o Rosário se Você baseia estava muito... lá, Zé. Teve vaia, teve cobrança. Não, porque a torcida o jogo foi a torcida tá assim, ó. Estamos fortes, estamos preparados para quinta-feira. Mas a torcida gritou, é quinta-feira. Quinta-feira. A torcida E gritou, eu é acho, quinta-feira. eu acho o Corinthians bem favorito para classificar. Eu acho que o time se enfraqueceu porque jogando em casa tinha toda a possibilidade de superar o Corinthians e ganhar o jogo. Aí, como não tinha um centroavante para ser o homem de referência O lá Rosário, o Rosário? Rosário. O time lá não tinha um jogador centroavante para aparecer, foi jogar um meia de centroavante, depois entrou um ponta de centroavante, nunca teve um centroavante, e aí o Corinthians jogou só posicionado. O Rubem entrou dentro no finalzinho, né? O Rubem. Ele jogou no Atlético Paranaense. Isso, Marco. Então, assim, Agora, um time bem normal, né? Jogando fora de casa, bem normal. a única preocupação do Corinthians é com a velocidade. Bem, para não O Corinthians não pode entrar na provocação, né? Não pode. Time comum. E é o que eles vão fazer. É o que eles vão fazer. Eles vão criar. Bom, vocês sabem o que eu acho. Vai ser jogo difícil, mas o time do Rosário não tem nada demais. Não, o time do Rosário tem a velocidade do campo. É Brasil contra a Argentina? É Brasil e Argentina. Então vamos embora, Corinthians. É Brasil e Argentina. É Brasil e Argentina e é um jogo... Acho que não é tão simples. O Corinthians não entra... A começar que o Corinthians tem muita dificuldade em fazer gol, né? Sim. O Corinthians sem o Yuri Alberto tem uma dificuldade tremenda de fazer gol. Bom, eu vou falar pode falar do Memphis ou não? Pode, eu não tenho problema não. Pode falar, Pascoal. Fica à vontade. Não, porque às vezes tem que perguntar, né? Eu tenho que perguntar para os mais estáveis, não para mim. Agora o presidente do Corinthians passou pro Core, né? Core, né? Aliás, daqui a pouco, daqui a 5 minutos. Ele tá pulando, né, Pascoal? Primeiro ele jogou pro Memphis. É uma reunião online, né? Ele jogou pro Core. Para saber, o Estado ele quer saber como é que o Conselho de Orientação do Corinthians. Quem faz parte desse conselho, Pascoal? Você sabe os nomes? Geralmente todos os ex-presidentes e... Esses que deixaram o clube devendo 3 bilhões? Quem deixou o clube não está presente? Não. Então não vai ter ninguém. Então, mas tem um detalhe também, Os três últimos não. O Core não tem poder de decisão algum, né? Não. O Core só tem poder de orientação. O que o presidente do Corinthians está fazendo é transferir responsabilidade. Não fui só eu que não quis. Entendeu? Você acha que ele já imagina o que o Core pensa? Eu imagino que sim, porque ele convive com essas pessoas praticamente todos os dias no Parque São Jorge. Então, praticamente ele sabe. O que é uma divisão. Gente, não sou eu, hein? Porque a torcida do Corinthians já foi na porta da casa dele, já botou uma faixa lá, já deu pressão na saída dele lá de casa. E ele, entendeu? Ele está tentando Isso também não é legal, né? Não. A vida particular do cara, mas agora ele está naquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele está tentando dividir responsabilidade. Se por acaso... Cobra ali no clube, cobra. Então, se por acaso ele volta atrás e renova o contrato do Memphis, com que moral que ele vai se dirigir aos seus subordinados? Se ele voltou atrás claramente por conta de uma pressão. Ele não vai pensar nisso, Plirra. Sabe por que ele não vai pensar? Não, ele não vai pensar, sabe por quê? Porque ele vai bater no peito e vai falar, tá vendo? Ó, eu falei com o Memphis, ele tirou dinheiro, ele abaixou a proposta, aí eu fiz isso. Ele vai fazer isso, é assim que se pensa. É assim que pensa. Ele está fazendo ajuda de custo. Ele está fazendo de tudo para dividir a responsabilidade. Como assim ajuda de custo? É uma ajuda que ele tem. Como é que é? 250 mil por mês, é ajuda de custo. Estou falando números porque está nos jornais aí, eu não preciso, eu não gosto de falar. Isso quando eu fui para a seleção. O extra dele? Cara, como é que é? Não, ajuda de custo. Repete que eu até... ajuda de custo de 250 mil reais por mês. É o que está nas páginas, não adianta brigar comigo, é o que está lá, está na internet. Eu vejo poucas pessoas falarem, o Memphis é bom jogador, ponto, né? Porque esse esforço todo, essa crise toda, essa novela toda, você imagina que o cara, seja o Neymar de 2010 jogando no futebol brasileiro. E tá longe disso, né? Sim. É bom jogador e ponto. O Corinthians é muito ele bem fisicamente, ele inteirinho, tudo, ele é um bom jogador, vai colaborar muito. Mas não é o cara que... Não é o Neymar. Toca nele que ele vai resolver tudo. Mesmo porque não tem fisicamente mais essa condição. Sim. Mas ele é bom jogador. Mas os números
Os números são de Europa, gente. Sim. E olhe lá. E olhe lá. Né? Dos caras que estão em seleção, que estão com muito tempo de contrato, ainda com fisicamente para jogar muito tempo. Sim. Eu acho assim. Eu sei, o torcedor, teve alguns que reclamaram quando eu falei assim, cara, não adianta cobrar e tudo. O time está devendo 3 bilhões. Vocês estão a favor de pagar, não sei qual é o número, mas falam números aí de 3, 4 milhões São por 100 mês. e agora, pelo menos as atualizações, 125 milhões aí em 2 anos. Zinho, mas Dá você tem que entender o seguinte, se o cara sair agora, tem que pagar o que deve lá atrás. Mas até o que deve lá atrás, eu acho um absurdo. Você não tem condição financeira de fazer um contrato desse, cara. Fazendo aí pra tona, né? Vai dar 813 mil euros por mês. Agora tem que fazer loucura de fazer composição para. Eu acho que assim, a permanência dele hoje não é nem mais pela parte esportiva do que ele pode. Volto a dizer, ele é bom jogador. Ele é muito bom jogador. Mas já acho que essa possível permanência não é pelo futebol que ele pode dar ao Corinthians, que ele pode contribuir. E ele tem futebol para contribuir. Mas não vale esse valor. Eu acho que é muito mais por não ter condição de pagar o que deve. É para alongar a dívida. É isso aí. O pessoal do ramo financeiro diz que isso se chama alongar a dívida. Você transfere a dívida para pagar nesses 2 anos em parcelas que, teoricamente, o Corinthians teria condições de pagar. Teoricamente. Sem Memphis, muito dificilmente sem Yuri Alberto, sem André. Não, o Roberto não tem condição. Então, mas ontem até o Diniz abriu uma portinha aí de possibilidade para quinta-feira, mas dizendo que é altamente improvável. Sem André, sem o Alan, que foi expulso no finalzinho do jogo lá da Argentina. Como é que o Diniz monta esse time? Acho que provavelmente o André Ramalho deve jogar, né? O André Ramalho no jogo ontem teve não sei se foi labirintite, alguma coisa assim. Vai jogar com 3 zagueiros? Não, tô falando, ele deve jogar com volante. O Ramalho de volante. Mas e o Carrilho, não? Ontem jogou. Sim, pode ser também. Ou o André atrás na zaga, porque o Gabriel Paulista também saiu lesionado ontem. Né? Mas acho que não foi nada muito sério, não. Acho que foi mais precaução. Melhor, como diz um senhorzinho que a gente conhece, é melhor esperar. É melhor jogar. Espera para ver. Vamos ver o que é o que tem. Eu acho que a parte ofensiva é Pedro Raul, Caio César. Aí não tem muito o que inventar mesmo. Tem muito o que fazer. Bidon e Garro, aí eu acho, de novo, eu acho que o Fernando... Você achou da saída do Bidon ontem no intervalo? Eu acho que ele não estava jogando bem, mas a culpa não é dele. A culpa é o Fernando precisa organizar essa equipe com a bola. Essa história de colocar todo mundo no mesmo lugar, ele complica muitas vezes a vida do jogador, como eu falei ontem. Falei aqui, em um espaço de 20 metros você tinha Bidon, Garro e Caio César. Aí você ajuda quem está marcando. Ao invés de você criar superioridade, não, você tenta criar superioridade, você tenta facilitar para o passe, né, rápido, e você virar o jogo, que é isso que o Fernando faz. Mas só que se você pegar um time com qualidade, como foi do Cruzeiro ontem, que sabe se posicionar, entendeu? E sabe e entende como é jogar com o time do Fernando, você dificulta rouba a bola demais, dá contra-ataque e outra. Você cansa os teus jogadores, Pascoal. Porque a maneira como o Fernando gosta de jogar é com intensidade. Ontem o Bidon estava dando passe, dois toques aqui, assim, devolve, em cima do jogador do próprio Corinthians. Então fica difícil. Aí entra o Fernando. O Fernando tem que orientar os jogadores, tem que saber como é que funciona. Se o Caio César vem por exemplo, o Bidon tem que jogar lá aberto. Entendeu? Não pode jogar todo mundo no mesmo lugar. Fica difícil. E o Bidon não está jogando bem. Eu acho muito por causa disso. E, de novo, eu volto a falar. O Garro precisa segurar a bola. O Garro precisa... o Fernando, de novo, precisa entender, falar para ele o seguinte, Garro, às vezes, segura a bola. Sabe por quê? Porque o Carrillo precisa respirar. Porque o Ranieri precisa respirar. O time precisa ter tempo para poder sair. Não é toda hora que ele vai sair e voltar. Porque se você não segura a bola, perde a bola, o time tem que recompor. Entendeu? Porque existe essa cobrança do Fernando. Perdeu a bola, vamos sair. Sem a bola, vamos voltar. Né? Tanto é que agora o time do Corinthians é um dos que menos tomou gol, se não me engano. Foram 13 gols, alguma coisa assim. Né? Mas o Garro precisa entender a função dele. Não é só pegar a bola e tocar e correr. Não, vou correr, vou chegar aqui. Não.
segura a bola. Mais ou menos, não precisa ser igual o Matheus Pereira, que é uma característica diferente, mas segura um pouco a bola, para os caras respirarem, dá tempo para o time poder se armar, senão fica complicado. E outra, confiança para jogar, né? Às vezes correr atrás do jogador do time adversário não é bom. Segurança. Quem fez isso, o Garro? Não, falando, a maioria, em alguns momentos, sim. Ele se marca sozinho. Se marca sozinho. Não pode. Isso não pode acontecer. Especialmente ele, porque ele é o desafogo dos caras do meio campo. Isso que eu estou dizendo. Ele precisa entender o posicionamento dele e qual é a função dele. Em determinados momentos, ele tem que ser inteligente. O jogador, e aí eu tenho sou saudoso, né? Tenho muita nostalgia em relação a isso, a jogadores do passado, porque os caras entendiam o jogo. O que agora eu preciso fazer? Opa, preciso segurar a bola, recebo uma faltinha, caio, ou senão seguro a bola, toco do lado, seguro a bola, carrego um pouquinho mais. Precisa dar tempo, o jogo hoje está muito rápido. Bate e volta, bate e volta. Existem jogadores importantes. Por que o Matheus Pereira no Cruzeiro faz a... Você vê, ele está sempre ali, se posiciona bem, pega a bola, toca. Onde está? Toca ali. Nós falamos do Gerson. O Gerson entrou. O que o Gerson faz? Pega a bola, tô aqui. Tá com dificuldade? Põe o corpo aqui, espera o cara bater, segura, leva, tal. O Corinthians precisa de jogadores assim. O estilo de jogo do Corinthians, muitas vezes, é de tentar tocar e jogar. Mas em determinados momentos, você não tem como fazer isso. Tem que dar uma pisada na bola e pensar. Tem que pisar na bola e pensar o jogo. Tetra, estádio tá cheio, viu? Audiência brutal na sensacional. TV. Números maciços também no YouTube da ESPN Brasil. Eu vou roubar a frase do Pascoal. Roubar não é uma palavra legal, né? Vou imitar, vou plagiar. Vou emprestar. Vou pegar emprestado. Eu nunca duvido do Corinthians. Pascoal fala isso. O Corinthians... Ele tem tido motivos para falar isso. Não, mas assim, o Corinthians, quinta-feira, em casa, a Neoquímica lotada. Quem esquece Memphis, esquece dívida. O torcedor do Corinthians vai lotar para Libertadores, para guerra, para aquele jogo contra Argentino. Vai passar nos pênaltis. Não, eu assim, cara, aí Diniz, jogo bom, que eu respeito demais, o Fernando Diniz, acho muito bom treinador, mas o Corinthians dos últimos tempos vitorioso foi um modelo de jogo que não pode mudar aquilo ali não. É o 4-4-2 no losango. Deu certo. Foi campeão paulista, foi campeão da Copa do Brasil. É o Ranieri na frente da zaga, primeiro volante. Não tem o André, o Alan foi expulso. É o Carrillo pelo lado direito, é o Bidon pelo lado esquerdo e o Garro na ponta do losango. Foi assim que deu certo. Aí tinha o Memphis com o Yuri Alberto. Caio César e Pedro Raul. Caio César e Pedro Raul. O Caio César é o cara da amplitude. Que isso, hein? De dar amplitude pro time, porque é o pontinha, é o cara do drible. É o cara que, no sufoco, vai jogar dele na ponta para ele tentar 1 contra 1. Cara, o Corinthians tem que fazer um bom negócio pro Corinthians. Sempre. Né? O Corinthians tem que sempre fazer um bom negócio pro Corinthians. O primeiro contrato do Memphis não dá para ser usado como base para a renovação de um segundo contrato, porque é um contrato completamente absurdo, nocivo ao clube. Essas pessoas tinham que ser presas, as pessoas que fizeram esse contrato. É um negócio surreal. E eu gosto muito do Samir, porque ele dá nome aos bois aí, desde Augusto Melo, Fabinho, Pedro Silveira, toda essa turma aí. Deve ter mais gente aí que participou desse contrato aí. Quem fez esse contrato aí, assim, não tem nem o que falar. Só que agora o Corinthians deve, e deve muito para o Memphis. Então, qual vai ser a melhor maneira pro Corinthians para pagar o Memphis Depay? Renovando o contrato dele e negociando essa dívida ou não? Pelo que eu acompanho, muito das suas opiniões também, informações inclusive, me parece que é melhor uma renovação para conseguir pagar essa dívida. O problema é que você não... É sempre complicado você entrar num novo contrato, sendo que você não pagou o outro. Né? Isso é uma coisa que só no futebol acontece, né? Tem coisas que só acontecem no futebol, né? E na política, né? Então é complicado. Eu quero o melhor para o Corinthians, Samir. Eu quero o melhor para o clube, eu quero o melhor para o Corinthians. Eu acho o Memphis um grande jogador, ele é um ótimo jogador. É um cara decisivo, é um cara que mostrou
que a hora que precisou de um grande jogador, ele apareceu. Claro, teve momentos que eu me irritei com ele também, quando escolhia jogo, né, demorou para fazer gol em clássico, né, algumas coisas assim, mas é um grande jogador e ele melhora alguns jogadores. Tem alguns jogadores meia boca que ele dá uma melhorada nos caras, né? A gente sabe que é assim em futebol, né? O Yuri, por exemplo, que não é meia boca, para mim o Yuri é um bom jogador, para ótimo, mas o Yuri cresceu muito quando o Memphis chegou, e outros também. Então tem o lado muito positivo, né, de uma continuação aí do Memphis, mas é um lado que tem que ser analisado realmente com critério. É o que você fala aí, eu vi hoje, eu concordo plenamente. Ele poderia ter facilitado mais isso também. Sim, o Alfinete falou que ele fez o Yuri crescer. Fazer o Yuri crescer é fácil, quero ver ele fazer o Soteldo crescer, de Paula, hein? Nossa, que piada ridícula, hein, velho? É o estilo do Samir, tava demorando, né? Quero ver ele fazer o Soteldo crescer. Fazer o Yuri crescer é fácil. Tava demorando. Alguns jogadores melhoraram, né, quando ele chegou, né? Ele é um jogador que passa confiança também para outros, né? Jogador, você sabe que gosta. A gente viu isso na seleção brasileira, né? Na Copa do Mundo esse ano, essa campanha ridícula do Brasil na Copa, desde o dia da convocação até a eliminação. A gente viu que o que tem de bunda mole na seleção brasileira que queria se apoiar no Neymar, né? A gente sabe que o jogador gosta de ter um cara, né? Os elencos gostam de ter um cara maior ali. Não vai achar muita coisa interessante lá, não, viu? Mas eu falei aqui do Memphis. Ô, De Paula, você quer que renove? Não, eu não queria que renovasse, né? Mas, já que tá nesses moldes aí agora, do jeito que tá o negócio, se for ele ganhar um salário decente e jogar bola, renova. Mas eu sempre fui contra a renovação do Memphis. Sempre fui contra. Vocês acham que ele pode ser decisivo na Libertadores? Acho que esse é o grande assunto. A grande questão. Cara, eu acho que ele pode. Assim, ele com vontade, ele interessado, ele é um jogador. Agora, quando ele tá no campo... Porque assim, eu tô em todos os jogos da Neoquímica Arena, você também. Ele não é participativo no jogo. Ele não adianta falar, Memphis vem recompor aqui. Não recompõe. Ele tá sempre com a cara triste. Você olha... O Memphis de 2026 eu não tenho interesse nenhum que renove, mano. Agora o de 24 e o de 25, aquele Memphis ali faz falta pro Corinthians. Mas você tem a total condições de opinar, de dar a sua opinião, de fazer o seu comentário. Comente aí. De uma coisa eu sei, a novela acaba hoje. A novela acaba hoje, até o momento ainda estão em reuniões. Agora é o quê? Agora é 22h37. 22h37 e até o momento ainda está em reunião. Então, fiel, ativa o sininho aí, porque eu vou ficar a madrugada toda aqui no aguardo. Ficar esperando. E assim que pintar alguma coisa, você vai estar bem notificado, vai estar bem informado. Então ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do Corinthians. Lá para 5 horas da manhã, quando você acordar para ir para trabalhar, você vai pegar o celular e vai ver lá as notícias do Corinthians, beleza? Representa com like, hypa. Primeiro hypa também, hein? Deixa o like, hypa e se inscreve no canal. Tamo junto, fiel. Quinta-feira é guerra, hein? Quinta-feira, mano. Quinta-feira tem o Rosário Central em casa, Neoquímica Arena, mano. Vai estar lotada demais, cê é louco. Representa, fiel. Fortalece com like.